Fala galera, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade então nessa série de reflexões, tendo como inspiração a canção Waymaker e baseada na história de libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Nós partimos para a segunda mensagem. Antes nós recapitulamos, na primeira nós entendemos então aquele trecho da canção e o ar, nós compreendemos quem Deus é, nós aprendemos que precisamos conhecer o caráter de Deus e quem Ele é. E agora nessa segunda mensagem eu quero falar sobre o trecho que na verdade dá nome à canção, Waymaker. Ele é um fabricante de maneiras. Quando nós olhamos para essa história, o povo estava cativo há 400 anos, Deus levanta Moisés como libertador e então Moisés vai cumprir essa missão. Ele chega lá e diz: eu sou, me enviou. Quem é o eu sou? Eu sou o que sou. E aí Faraó começa então a questionar: mas quem é eu sou? O que está acontecendo? Por que eu tenho que libertar? Por que eu tenho que liberar? Então Deus envia alguns sinais, e nós conhecemos na palavra de Deus como as pragas que Deus enviou aos egípcios. São 10, mas eu quero frisar aqui apenas as duas últimas. A penúltima, que são 3 dias transformados em noite, completa escuridão. E a última praga, a mais avassaladora de todas, é a morte dos primogênitos. Então Deus, em uma certa noite, enviou o espírito de morte ao Egito, e todos os primogênitos naquela noite tiveram a sua vida ceifada. Então, quando isso aconteceu, Faraó, ele se viu numa situação, os egípcios se viram numa situação que não restou para eles outra alternativa a não ser permitir que o povo de Deus fosse liberto e fosse embora, fossem livres desse jugo de escravidão. E aí então começa uma viagem, uma peregrinação para um novo lugar. Acontece que nessa peregrinação, as pessoas, o povo de Deus, eles são conduzidos por um caminho. E como nós vimos na primeira mensagem, Deus governa tudo e Deus também escolheu o caminho ao qual eles deveriam trilhar. Eu quero ler um texto aqui com vocês. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 18 diz assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Dessa forma então, o povo saiu daquele jugo de escravidão e partiram para a peregrinação no seu caminho, o caminho da terra prometida pelo Senhor, o caminho de habitar em um novo lugar. Não mais escravidão, não mais jugo, não mais sofrimento, mas agora uma vida transformada e diferente. Acontece que, por esse caminho conduzido, em determinado momento eles se viram em uma situação ao qual eles não esperavam. Olharam para frente, existia o Mar Vermelho, uma imensidão de águas. E quando olham a sua retaguarda, lá estava todo o exército de Faraó os perseguindo. E agora, o que faremos? Nesse momento então eles começaram a se desesperar, e a palavra de Deus diz que ali naquele momento eles já questionaram o Senhor. Êxodo 14, 11 diz: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Eu posso imaginar o desespero daquela grande multidão. Se eu estivesse no meio, eu também entraria em desespero. Eu olharia para frente, aquele mar de águas, não existia um caminho para mim passar, não existia uma saída. E quando eu olho para trás, um exército com sangue nos olhos, pronto para matar todos nós. Uma situação desesperadora. Você já passou por uma situação desesperadora na sua vida? Você já viveu situações ao qual você não enxerga um caminho ou uma saída? Cara, eu quero te dizer uma coisa. Olha só o que Deus fez nessa história. Êxodo capítulo 14, versículo 13, a história continua assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais
verão aos egípcios que hoje vêm. Por meio do representante Moisés, o libertador, Deus liberou uma palavra ao seu povo. E a palavra é: não tenham medo, fiquem firmes. Então, cara, se você está me assistindo nesse momento aí, e porque você está acompanhando essa mensagem até agora, eu quero te dizer uma coisa: se você está em desespero, se você olha para o seu lado, os seus lados, se você olha para a sua frente, se você olha para a sua retaguarda e você se vê numa situação ao qual não tem saída, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor te disse, não tenha medo, fique firme. Mas existe uma condição para isso: Deus precisa estar governando a sua vida. Se Ele está governando a sua vida e você se vê numa situação sem saída, não tenha medo, fique firme, porque o Senhor está no controle. E o que aconteceu então? Olha o desenrolar da história em Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Cara, quando eu olho para isso aqui, mano, você pensa, você consegue imaginar comigo uma grande multidão, um mar à sua frente? Moisés estende a vara e estende as mãos e declara que o mar se abra, e naquele mesmo instante as águas se separam. É criado um caminho em meio ao mar. E a palavra de Deus diz que Deus falou que eles vão passar por lá em terra seca. Você já passou, pelo menos por uma poça de água no meio da rua, pisando naquele lugar e chegar do outro lado com o pé seco? É claro que não. Mas Deus fez o seu povo atravessar um mar e sair do outro lado com os pés secos. Deus construiu um caminho aonde não existia um caminho. Deus é um fabricante de maneiras. Ele é um criador de caminhos. Ei, mano, se você está passando por uma situação hoje que você olha para todos os lados e não vê saída, entenda uma coisa: Deus pode te fazer sair disso. Não existe mar, não existe deserto, não existe pandemia, não existe nenhuma situação que pode impedir o nosso Deus, o Senhor, de construir um caminho. Sabe por quê? Ele cumpre o seu bom propósito. Então eu finalizo aqui: guarde isso no seu coração. Não pense que você já viu tudo que Deus pode fazer, até porque a nossa limitação nos impede de enxergar isso. Deus é um fabricante de maneiras, Deus é um criador de caminhos, e Ele hoje ainda continua criando maneiras e caminhos para cumprir o seu propósito. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Deus tem mais.